Olá, queridos estudantes. Então, retomando um pouco do que nós tratamos na aula passada, depois que Napoleão invadiu Portugal, em final de 1807, a família portuguesa, juntamente com a corte, vem para o Brasil, foge para o Brasil, certo? E vejam bem, isso porque Portugal passou a ser ocupado por Napoleão. Então, o rei, sem poder governar, preferiu fugir para o Brasil e administrar o que fosse possível a partir aqui do Brasil, com o apoio dos ingleses. Bom, isso nós já estudamos na aula passada. Agora vejam só. Em 1815, Napoleão foi definitivamente derrotado. Se ele foi derrotado na Europa, então o rei de Portugal, no caso Dom João ainda não era o rei, né? Era o príncipe regente que governava em nome da mãe dele, Dona Maria I, que tinha problemas mentais. Bom, ele poderia voltar para Portugal, a corte, a família real poderia voltar para Portugal, certo? Entretanto, ele preferiu ficar aqui no Brasil. Entregou o governo de Portugal para os ingleses, para a administração, e elevou o Brasil em 1815 à categoria de Reino Unido. E aí o Brasil passou a ser Reino Unido a Portugal e Algarves, né? Deixando de ser somente uma colônia, passando a ser um Reino Unido, uma vez que pegava muito mal o rei governar a partir de uma colônia, né? A metrópole estando disponível para que ele governasse, para que ele fosse lá morar. Pois bem, e aí o Brasil, como Reino Unido, já gozava de alguns privilégios, como a abertura dos portos e os tratados de comércio de 1810. Só que isso não agradou em nada aos portugueses. Nem os comerciantes portugueses e nem a população portuguesa em geral, a elite portuguesa, que queria que o rei governasse a partir de Portugal e não a partir do Brasil. Que eles alimentavam ainda a ideia de que o Brasil voltasse a ser uma colônia, né? Bom, e aí os ânimos em Portugal foram se acirrando e em 1820 estoura na cidade do Porto a Revolução do Porto, que também é chamado de vintismo, porque aconteceu em 1820. Bom, entre outras coisas, o que eles queriam? Uma constituição para Portugal, para que Portugal não ficasse sendo governado de forma absolutista, certo? Que a família real voltasse para Portugal e que, portanto, o rei governasse a partir de Portugal e que o Brasil voltasse à antiga condição de colônia. Basicamente, essas eram as reivindicações das cortes portuguesas. E aí eles convocaram deputados para compor uma Assembleia Constituinte e fazer uma Constituição para Portugal. Pressionaram Dom João para retornar, juntamente com a família real, mas Dom João fez o seguinte: ele, prevendo a possibilidade do Brasil ficar independente, ele deixou aqui o seu filho Pedro, Dom Pedro, como príncipe regente, ou seja, para ele governar o Brasil como um príncipe regente. E ele regressou para Portugal. Dizem que isso aí não tem provas substanciais, mas tem até uma música de Chico Buarque que fala disso, né? Ele diz que dizem que ele falou para Dom Pedro: olha, Dom Pedro, fica aí, cuida do Brasil. Se ele tiver que ficar independente, tome a frente, porque é melhor que ele fique para você antes que algum aventureiro lance mão, né? E deixou aqui Dom Pedro, voltou para Lisboa. A corte, obviamente, não o acompanhou. Alguns voltaram, mas muitos ficaram aqui, constituíram família, gozavam de todos os privilégios de ser da corte portuguesa morando aqui no Brasil e permaneceram. Mas Dom João voltou para governar Portugal. E lá enfrentar todos esses debates que estavam tendo em torno desta Revolução do Porto. Pois bem, e aqui no Brasil eles começaram a exigir que Dom Pedro também retornasse, né? Porque não gostavam nada da ideia de Dom Pedro estar aqui, porque eles queriam que o Brasil voltasse à condição de colônia. E o príncipe regente aqui no Brasil
seria mais uma possibilidade de uma futura independência. Então eles começaram a exigir que Dom Pedro voltasse para Portugal. E aqui no Brasil, essa elite, chamada elite do Centro-Sul, né, que é principalmente Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, começaram a se organizar para que Dom Pedro ficasse, certo? E dentre esses formaram-se dois grupos, né? Grupos políticos. Uns que queriam que Dom Pedro permanecesse aqui como príncipe regente do Reino Unido, a Portugal, e outros querendo que Dom Pedro ficasse aqui e fizesse já a independência do Brasil, como já estava ocorrendo aqui no restante da América Latina. Mas aí as pressões portuguesas para que ele voltasse fez com que essa elite brasileira se organizasse, e no dia 9 de janeiro de 1822, olhe bem, lembre do ano, 1822, no dia 9 de janeiro eles recolhem mais de 8.000 assinaturas, o que é muito difícil em um país onde predominantemente são analfabetos. Eles recolhem 8.000 assinaturas pedindo que Dom Pedro ficasse no Brasil, né? E aí Dom Pedro resolve ficar. Então, por isso o dia 9 de janeiro é comemorado o dia do fico, certo? Um parêntese aí, eu já vi algumas pessoas se aproveitando dessa data do dia do fico, 9 de janeiro, e promovendo festas. A festa do fico, né? E aí já levando para o lado do ficar, né? A festa do ficar, onde cada um pode ficar com quem quiser. Mas utilizando isso, a festa do fico, né? Justamente no dia 9 de janeiro, que é o dia do fico. Eu espero que pelo menos as pessoas que possam ir nessas festas entendam por que o dia 9 de janeiro é o dia do fico. Pois bem, mas aí, inclusive, né, existe uma ideia, um boato de que ele teria proferido o seguinte: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Pode ter dito? Pode. Como pode também ser mais uma invenção, né, para dar mais glamour a esse momento. O certo é que no dia 9 de janeiro de 1822 ele desobedece às cortes portuguesas e decide ficar no Brasil, né, contrariando as ordens vindas de Portugal. E aí ele vai avançando o seu poder no Brasil. No dia 4 de maio, olhe bem, 4 de maio de 1822, ele faz uma nova lei, um novo decreto chamado Cumpra-se. Cumpra-se. Dizendo que toda ordem que viesse de Portugal, para ela ser aplicada aqui no Brasil, o príncipe regente teria que assinar o Cumpra-se, para dizer que aquela ordem deveria ser cumprida. Mais uma afronta ao reino, às cortes portuguesas. E para piorar, no dia 1º de agosto do mesmo ano, ele faz um novo decreto dizendo que qualquer tropa vinda de Portugal, se não tivesse sido solicitada por ele e não tivesse autorização dele, deveriam ser consideradas inimigas. Olha, galera, aí realmente é o momento de ruptura, porque com esse decreto, olhe bem, primeiro ele disse que ele ia ficar no Brasil, não voltava a Portugal, está desobedecendo às cortes portuguesas, né? E ele, queira ou não, ele vai ter que ser um subordinado a essas cortes que estão fazendo uma Constituição. E se a Constituição é para todas, é também para ele, né? E se há uma ordem para ele retornar, se ele desobedece, ele está afrontando também essas leis que estão sendo feitas. Bom, aí no dia 4 de maio ele faz o Cumpra-se, já dizendo que as leis em Portugal só vão ter valor aqui no Brasil se ele assinar o Cumpra-se. E quando chega no dia 1º de agosto, ele diz que as tropas portuguesas que chegarem aqui sem autorização dele serão consideradas inimigas. Pronto, então, né, como diz aqui, faltava um empurrão para uma briga. E aí as cortes portuguesas começaram a pressionar e, inclusive, no mês de setembro, havia já uma correspondência de um militar da Inglaterra dizendo que
mais de 7.000 soldados já estariam embarcando em Portugal para vir ao Brasil, para acabar com essa ideia de independência e para também levar Dom Pedro como prisioneiro. Bom, o que acontece? No começo do mês de setembro, Dom Pedro foi a São Paulo resolver questões políticas e dizem que também encontrar com sua amante, né? Dona Domitila, futura Marquesa de Santos. Ele vai a São Paulo, certo? E na sua estada em São Paulo chegam correspondências da Europa, principalmente de Portugal aqui ao Brasil, dando notícia de que Portugal poderia enviar tropas para cá e que Dom Pedro deveria regressar imediatamente para Portugal. Bom, diante disso, a esposa, a imperatriz Dona Leopoldina, convocou uma reunião do ministério e juntamente na ausência do imperador, é ela que preside, né, essa reunião, com a ajuda de José Bonifácio, eles redigem uma carta para Dom Pedro. O teor dessa carta é o seguinte: Dom Pedro, aí enviam as cartas de Portugal, né, e dizendo, Dom Pedro, tá aí, ó, agora você tem duas alternativas. Ou você volta para Portugal e possivelmente vai ser preso por ter descumprido ordens, né? Ou você faz a independência do Brasil e assume como rei ou como imperador, né? Inclusive a carta termina com Dona Leopoldina dizendo assim, o pomo está maduro, quer dizer, a fruta está madura, colha, né? Se está no ponto de colher, a fruta está pronta para ser colhida, então colha. E aí, dizem que Dom Pedro, ao receber esta carta, o que acontece? Ele estava em São Paulo, né? Estava voltando para o Rio de Janeiro, quando os emissários são enviados, 2 emissários, para entregar essa correspondência para ele, né? E aí os comissários vêm, encontram ele no meio do caminho, às margens de um rio chamado Rio Ipiranga, né? Que é o Riacho Ipiranga. E lá ele lê essas cartas e lá mesmo ele proclama a independência, certo? Existem basicamente 3 versões para essa proclamação, né? Uma que é dita por um padre que estava junto com ele, o padre Belchior, diz que quando ele leu as cartas, ele disse, olha, agora não tem mais jeito não, vamos nos separar de Portugal. E desabafou, né? Porque em Portugal, por exemplo, nas cortes, o pessoal chamava ele de garotinho, de menino miserável, porque ele era jovem, né? Ele tinha, se eu não me engano, 23 anos. Então, zombava um pouco da idade dele, né? E aí disse que ele, nessa hora lá no Ipiranga, olha, vocês estão pensando que eu sou um menino, agora eles vão ver quem é que é. E saiu e disse, e aí já gritaram, viva Dom Pedro, viva o Brasil, e de lá ele seguiu, mais à frente em um comércio, uma venda, tinha uma outra parte da tropa, e de lá eles seguiram. Existe uma outra versão de que lá, depois de ler essas cartas, nas margens do Rio Ipiranga, ele arrancou os símbolos de Portugal, né, que ele levava, sacou da bainha, a espada da bainha e gritou o famoso independência ou morte, certo? E existe a outra versão de que dali ele saiu, dessa discussão que ele teve com Belchior, ele saiu, foi até essa venda, e lá nessa venda, quando se reuniram com todos os soldados, ele teria gritado independência ou morte, né? O certo é que passou para a história que lá nas margens do Rio Ipiranga, ele teria gritado independência ou morte, certo? E aí proclamou com isso a independência do Brasil. Daí porque o nosso hino, nosso belíssimo hino nacional, como ele começa? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico um brado retumbante. Quer dizer, ele está na ordem inversa, né, devido ao parnasianismo da época, essa escola literária, e aí ele que prima muito, né, pela beleza dos versos, inclusive por essa ordem inversa na hora de compor. E em ordem direta ficaria assim: as margens plácidas do Ipiranga ouviram um brado de um povo heróico,
né? Quer dizer, as margens tranquilas do rio Ipiranga ouviram um grito de um povo heróico. Quem é este povo heróico? É o povo brasileiro representado ali por Dom Pedro, né? Então, ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, um brado retumbante. E que brado foi esse? Independência ou morte. E o hino diz que o que aconteceu? E o sol da liberdade, em raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Ou seja, e o sol da liberdade e a liberdade do Brasil em relação a Portugal, né? O sol da liberdade em raios intensos, em raios brilhantes, brilhou no céu do nosso Brasil nesse instante em que este povo heróico deu um brado retumbante, um grito alto, um grito forte. Certo? Bom, agora não foi, pode não ter sido propriamente assim, mas entrou para a história como assim sendo, e assim a gente reproduz com a devida crítica, né? Com a devida crítica da possibilidade de não ter sido. Assim como o dia do fico também, ele pode não ter dito, né, se é para o bem de todos, diga ao povo que fica. Bom, mas neste momento foi proclamada a independência, mas no dia 7 de setembro de 1822. Mas não significa que naquele momento o Brasil ficou independente, porque ele precisa também de reconhecimentos e precisa conquistar essa sua independência, certo? Bom, isso, 2 anos depois, os Estados Unidos reconheceram a independência do Brasil. Reconheceram o Brasil como um país livre, independente, soberano, né, independente de Portugal. No ano seguinte, em 1825, Portugal reconhece o Brasil como independente, mediante o pagamento de 2 milhões de libras esterlinas, que é a moeda da Inglaterra. Então, na verdade, o Brasil teve meio que comprar a sua independência de Portugal, para que Portugal reconhecesse. E, em 1827, portanto, 5 anos depois da proclamação da independência, a Inglaterra também reconhece o Brasil como independente, mediante o reconhecimento daqueles tratados de 1810, que dava uma condição melhor para a Inglaterra comercializar com o Brasil. Bom, o certo é que, vejam que este processo, que começou com a invasão de Portugal por Napoleão em 1807, a vinda da família real para cá em 1808, certo? O processo de independência econômica em relação a Portugal que o Brasil foi tendo com a abertura dos portos e os tratados de 1810 veio culminar com esses acontecimentos de 1820, com a Revolução do Porto, e de 1822, com a proclamação da independência. Sendo que, lembramos que o ano de 1822 é que é o ano crucial. Dom Pedro, no mês de abril, diz que fica. No mês de maio, diz que as ordens de Portugal aqui devem receber o cumpra-se dele. Em agosto, disse que se desembarcassem aqui tropas portuguesas seriam inimigas. E o desfecho foi que em 7 de setembro de 1822 o Brasil se tornou independente de Portugal. Esse processo só se encerra em 1827 com na verdade, 1825, né, com o reconhecimento de Portugal, e em 1827 com o reconhecimento da Inglaterra. Mas o reconhecimento de Portugal já é suficiente para isso, para não ter mais resquícios de relação de dependência do Brasil com Portugal. Meus queridos, foi isso. Vejam que a independência do Brasil não foi como está lá no quadro de Pedro Américo, né, que vocês conhecem, né? Ergueu a espada, independência ou morte, e a partir dali o Brasil ficou independente. Não, isto foi um processo, um longo processo, certo? Que culminou com com a independência, com o grito do Ipiranga em 1822, tá bom? Estudem, façam as atividades, bom estudo a todos.